Bom, a gente tem um escritório de arquitetura, né? Está no escritório aqui agora. A gente também atua na parte de obras, né? Corporativa. E eu, como corretor de imóveis, faço esse trabalho aí de intermediar negócios com fundos imobiliários, com family office, com fundos de pensão, e até mesmo com empresas, né? Incorporadoras que estão buscando aí áreas para incorporar. E essa é a rotina aí do dia a dia aí, lidar com os proprietários, né, com todo o carinho e respeito para que eles entendam que a gente valoriza o imóvel, né? Existe um certo apreço da família, né, por uma herança, que muitas vezes, na maioria das vezes, foi muito difícil de ser conquistada, né? Então tem todo Verdade. um mecanismo aí para que você aborde e dê as notícias boas e ruins com toda a elegância possível, né? A gente sabe que o mercado que os corretores de imóveis não e muitos tem muitos jargões aí, o senso comum acaba criticando muitos corretores, né, por algumas posturas, né? Acredito que existam sim bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Mas existe sim uma certa particularidade para a gente lidar com o patrimônio de famílias, né? Principalmente imóveis que são caros, né? São imóveis que já, às vezes valem 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. E lembrando que nem todos os proprietários têm essa visão da viabilidade de uma incorporação, da viabilidade de um condomínio, né? Então, na cabeça dele, ele falou: meu pai comprou isso aqui por 50 milhões, vale 50 milhões. Aí vem o plano diretor, vem o zoneamento, muda alguma coisa na cidade, como é comum acontecer, e aquela expectativa dele de que aquele negócio, daquele ativo vale 50 milhões, vale 30 milhões, muitas vezes não é mais a realidade, né? Passa a ser diferente, né? O mercado é soberano, né? Como nós estávamos falando anteriormente. Então, o que vale realmente o João Vitor, grande Ó, amigo aí, entrando aí, prestigiando a gente aí lá do Nordeste também, estou na área da construção, bacana aí, tá com o João aí. Então, o que a gente veio falar hoje aqui, sem mais delongas, né? Entregar aí, fica à vontade aí para contribuir com a gente. principalmente para o pessoal aí que investe em fundo imobiliário e quer entender um pouco mais de bastidor, né? Não é o dia a dia dessas pessoas entender, tem um certo senso comum de que dizer que fundo imobiliário de desenvolvimento seria mais arriscado. O pessoal que tiver querendo fazer pergunta aí, pode fazer pergunta, interagir aí com a gente que pode ficar à vontade que nós vamos bater um papo aqui. É uma conversa mesmo. Então, assim, existe essa coisa de falar que o fundo imobiliário de desenvolvimento ele é mais arriscado. Por quê? Ele vai desenvolver, diferente de um fundo de renda, né? Que tem ali as lajes corporativas com as locações, enfim, que está correndo risco de vacância. O fundo de desenvolvimento ele vai fazer a coisa do zero, né? Vai pegar ali o terreneiro, vai entender qual é o projeto que cabe ali em relação ao zoneamento da cidade, o plano diretor ali da cidade, o que pode, o que não pode, quanto vai dar de VGV. E isso tudo envolve o casamento. Ó, oh, João, eu vou enviar de Vou você. já. Gente, eu ia falar isso, deixa eu te interromper bem rapidinho. Boa, Para quem boa, boa, quiser boa. contribuir com a gente também e contribuir com outras pessoas que podem aprender aqui com a gente, envia o aviãozinho, eu enviei para 10 pessoas. Aqui eu vou pedir para vocês enviarem também para 10 pessoas da área, Sim. que eu tenho No certeza final, que a quando a gente gente vai dá estar podendo, né, agregar alguma coisa. E assim, gente, eu vou contar para vocês que, né, eu faço lives há um tempinho, que às vezes um insight que a gente vê em algum lugar, tipo, muda a nossa carreira, tipo, muda a nossa vida, né? E a gente pode fazer isso pelos outros também. Tipo, às vezes um aviãozinho que tu enviou para a pessoa, né, a pessoa dá um start e não, é isso que eu vou fazer. Já tive várias situações comigo mesma. E eu estar assistindo outras pessoas e pegar insights de coisas que eu nunca tinha parado para pensar dentro dos meus negócios. Isso, né? Tem coisas que mudam mesmo
a nossa realidade até. Né, Liseu? Não sei se tu concorda comigo. Não, com certeza. Depois eu pedi para o João participar um pouquinho no final com a gente aí, porque ele tem muito conhecimento, trabalha com energia solar, incorpora, inclusive está fazendo um empreendimento muito legal lá em Arapiraca, um condomínio de casas. Olha aí, estamos falando do negócio que ele está fazendo. Ah, que legal! Aonde que fica essa Depois ele vai, cidade? ele coloca nos comentários aqui, acho que é Arapiraca que ele está desenvolvendo lá um condomínio lá. O pai dele tem um mega conhecimento na região. Enfim. O negócio, o nosso negócio, tanto para quem está na ponta de investidor, pessoa física, né, que está colocando lá R$ 100 numa cota de um fundo imobiliário, né, um dos mais conhecidos aí que o pessoal gosta bastante, entrega bastante resultado é o Tigar 11, que é um fundo que a gente tem aí proximidade aí com a equipe de análise de land bank, de terrenos. Aconteceu o casamento do terreneiro com o fundo, que tem o dinheiro, né? Então, são duas peças do quebra-cabeça, né? Quem vai colocar dinheiro no negócio, para o negócio parar em pé, e quem realmente tem a área que é viável para que o negócio se torne real, né? Então, ó, a Jéssica falando que tem o Tigar 11 aí, legal. Isso eu tenho. Que é interessante a gente entender? Porra, é arriscado, né? Pô, eu vou investir num fundo de desenvolvimento, é mais arriscado. Então, eu falei hoje, mandei no grupo que... Olha o João falando aqui, o condomínio fica no Paraíso Marechal Deodoro, margens da lagoa, vizinho da Praia do Francês. Pô, vamos morar na praia aí, meu. Nossa, que top! Já reserva a minha unidade aí. Tem o Ricardo também, um grande amigo engenheiro. Só tem engenheiro aqui, viu? Engenheiro e arquiteto na live aí. Então, o que acontece? É esse casamento que é difícil fazer, né? Inclusive, essa semana eu gravei um vídeo que a MRV está criando uma plataforma exatamente para conseguir ampliar esse pipeline de terrenos, porque só para vocês terem uma noção como é sofrida a vida de quem atua no mercado imobiliário corporativo como corretor, como broker aí, né? Você analisa 50 negócios para um dar certo. E esse analisar 50 negócios às vezes demora anos, né? Para que alguma coisa de fato emplaque, né? Então são comissões de milhões, só que não são comissões que acontecem todos os meses. Então vamos lá, voltando para o fundo, né? Uma continha básica para você entender aonde está indo o seu dinheiro e como essa governança, né? Toda essa equipe de governança corporativa que um fundo tem, porque o fundo ele precisa também prestar contas para a CVM, né? Então ele tem toda uma estrutura para que ele entre num negócio 100% legal. A primeira conta que a gente faz aqui no escritório, antes de mandar qualquer negócio, o KMZ lá do Google Maps lá para poder eles olharem a área, sem falar de documentação, sem falar de due diligence, sem falar nada juridicamente dizendo, é uma conta muito simples, né? Que é custos de infraestrutura mais custos de aquisição de terreno e custos de construção. Infraestrutura, a Lidiane vai poder falar um pouco de infra aí, que ela conhece esse dia a dia, né? Arruamento, captação de águas pluviais, portaria, elétrica, pavimentação, terraplanagem, e esses custos eles variam muito em relação à topografia do terreno. Então, às vezes a família tem lá um terreno. Cara, meu pai deixou um terreno para mim. Eu tô rico. Aí chega lá, você vai lá, é um morro. O cara deixou uma piramba para ele. Cara, só de terraplanagem aqui, você vai gastar um caminhão de dinheiro, né? Literalmente, né? Então, esse custo de infraestrutura vai muito depender da topografia do terreno. Você tem um terreno plano, você vai gastar muito menos do que acertar lá um terreno com muito morro, com muita deformidade. Esses custos de infra, a gente pode ter uma noção, para quem é da área, que a gente gasta aí num condomínio de médio padrão de 50 a 60 reais por metro quadrado. Então, uma continha um pouco básica que a gente faz ali de cabeça para ver se o que o terreneiro está pedindo faz sentido. Porque não adianta nada, você faz todo o caminho de
mandar o negócio e tal, e o cara já está viajando na maionese. Eu quero 100 milhões no terreno. Cara, não dá, não vai rolar. Então, primeiro custo de infra. Depois, custos de obra, né? Então, engenheiro, pessoal que empreende aqui, que já incorpora, sabe que para você fazer aí um Minha Casa Minha Vida, até um padrão um pouquinho melhor, a gente está falando aí de R$ 2.000 o metro quadrado para custos de construção. Então, a gente já soma lá, beleza, vamos fazer, vai dar aqui pela legislação, vai dar para fazer 20 casas de 100 metros quadrados. Então, a gente já faz a continha lá de cabeça. Pô, nós vamos gastar X mil reais para construir as casas. O outro custo é o que o terreneiro está pedindo. Cara, eu quero na minha área X milhões. A gente adiciona esse custo. E um quarto custo, para a gente somar nessa conta, seria aprovação. Arquitetura e projeto legal, né? Complementares e aprovação. Aqui no escritório a gente não faz projetos, a gente não faz o projeto legal para aprovação, né? A gente entendeu que a gente não quer se envolver com essa questão, que é uma questão muito delicada, porque você acaba se responsabilizando por aprovação que depende de fatores de cada região, de prefeitura e de ter uma expertise local. Então, se é em São Paulo, muitas vezes a gente acaba se envolvendo, mas se é em outro estado, outra cidade, realmente depende de você ter ali a prefeitura ali perto, ali para poder responder os comuniques e ter toda... A Lidiane é de Santa Catarina, né? Santa Catarina, Itajaí. Não, e o long time também, que fica nessa aprovação, né? Que a gente está falando de anos, né, Eliseu? Obras maiores, mais complexas, tu casa, na verdade é um casamento mesmo. Cada projeto que eu pego, eu fico um ano, 2. Tem projetos de 4 anos. Eu tô com o computador aqui, eu tô com o WhatsApp ligado, eu vou, deixa ela falar, não, só você tá falando. Não, a ideia, eu falei, gente, eu que falei para eles, eu falei, a ideia é que você fale, né? Porque eu já falo tanto aqui, então o pessoal já está acostumado comigo falando, então o convite para ele foi para que ele realmente falasse, contribuísse mais com a gente aqui, né? Estão me chamando pode de continuar. Faustão. Pô, tá parecendo um Faustão, cara, deixa ela falar, pô. Só não quer ouvir eu falar, não. Então vamos lá. Então você juntou esses custos aí. Olha o Ricardo aí, o Ricardo tá dando risada. Juntou esses custos, o VGV, né? Quem não sabe o que é VGV, o valor geral de vendas. Então a gente faz um estudo de demanda reprimida e até dos pares da região que estão lançando lá. Pô, quanto que vende metro quadrado aqui nessa região? Estão vendendo uma média de R$ 10.000 o metro. O VGV não pode passar de 65%, 60% a 65% desses custos. Então, por quê? Porque o fundo, ele estima que ele precisa ter uma TIR, né? um cap aí na linha do tempo, mensal de pelo menos 1,5% ao mês de retorno. Por quê? Tudo isso faz sentido no final. Porque o fundo, se você pegar o TIGAR, ele está pagando para o cotista uma média de 0,8% ao mês. Né? O cotista lá que está colocando R$ 1.000, 10 mil, 100 mil, ele também está esperando que na linha do tempo, né, receber juros. Ele está disponibilizando um capital, está imobilizando um capital, em troca ele quer juros. Então o fundo precisa ter expertise e know-how para entregar o 0,8 para o cotista, mais um 0,4 de valorização. E aí envolve também os custos de administração do fundo imobiliário. Então, é toda uma equação para que o mercado capte esse dinheiro do investidor qualificado ou do investidor de pessoa física, de varejo, né, que está investindo lá com uma cotinha de 100 ou com 10 cotinhas de 100, para que esse empreendimento pare em pé. Aí vem o momento mais delicado, que é onde os negócios acabam caindo, né? Eu, no começo, era muito sonhador. Conta os segredos pra gente, hein? Não entendi. Conta os segredos pra gente. Você começa a analisar um terreno. Por exemplo, a gente fez um estudo recente de um terreno em Guarulhos, né? Uma área lá grande, 200 mil metros. Mas, pô, primeira coisa que você faz, né? Pô, amarra com o proprietário, manda um e-mail para ele, falar um pouco da questão imobiliária, né? Para se a gente tiver algum corretor aqui que quer trabalhar no corporativo, né? Só os loucos querem trabalhar com isso, né? Tem um amigo meu que fala que só os heróis, né?
é igual que construir ficar no shape, né? Um corpo aí com malhado. Porque, cara, tem que ter muito sangue frio, né? É um bilhetinho de loteria que você assina ali e a qualquer momento ele pode rasgar, né? Você pode perder ele, porque depende de muitas etapas para que esse negócio se concretize. Então, no começo, quando você entra nesse tipo de negócio, como corretor de imóveis, como intermediador, como broker, você visualiza, pô, vou ficar milionário. Loucura. Um negócio 20 milhões, cara, vou ganhar 6%, quanto que dá isso? Né? Às vezes tem negociação, 5%. Então, 5% aí de 20 milhões, você faz a conta e fala assim, cara, fiquei milionário, se der certo. Né? Mas existe toda uma expertise para que você realmente não dedique tempo em coisas que já não têm viabilidade desde o início. Tem coisas que já nascem morta. Esse dia um amigo meu mandou uma área para mim, que é da família, e a gente já foi lá ver a área de preservação ambiental, a questão de nascente. Eu falei assim, cara, eu passava um rio, literalmente, quase 30 metros de largura no meio da propriedade, que já inviabilizava qualquer tipo de negócio ali. A gente sabe que o recuo era mais de 100 metros para todos os dois lados, enfim. Então, a gente busca fazer o proprietário entender, assim, com toda a humildade, que muitas vezes o negócio dele não se torna viável para uma incorporação, para um condomínio, né? E de uma forma que não deprecia ali o bem dele. Talvez o terreno dele tenha vocação para outra finalidade que não seja a questão do condomínio e de um loteamento, né? Você pode falar um pouquinho aí, Lidiana? Estou só eu falando aqui, não quero estar O aqui meu falando. amigo Rômulo aqui, boa noite. Renzo Loteamento está fazendo uma live, acho que foi ontem, né, Rômulo? E o Rômulo tem uma super expertise aí, tem 21 anos já de mercado, né, nessa área. Eu vou dar só uma palhinha sobre a parte técnica, então, né? Que a gente falou que eu ia falar que realmente, às vezes, só de ter esse olhar clínico, de já ter experiência, né, em muitas coisas que deram errado, né, e o Romulo falou muito sobre o plantar, né? Que às vezes a pessoa olha para você e fala, nossa, como você teve sorte. E ninguém viu o que a gente plantou antes, né? Igual você. Imagina quantas viabilidades você fez para encontrar um que deu certo, né? Mas aí a gente acaba ganhando expertise agora quando olha para uma área, já tem os fatores iniciais para fazer, né, Aí uma aqui, viabilidade. Eu chamo de checklist inicial. Eu faço um checklist inicial com algumas coisas para ver se eu estudo a área ou não, antes de fazer uma viabilidade mais profunda. Né? A gente vê se a conta fecha, né? Dá para fazer um copy aí do que o Eliseu falou para ver se a conta fecha. E tem a questão técnica, que muitas vezes inviabiliza o empreendimento, né? A questão ambiental, né? A questão de declividade também, né, Eliseu? Porque a lei de parcelamento de solo te dá um limite de declividade. Se a área tem uma declividade superior àquele limite, você não consegue parcelar o solo. Você não consegue fazer a divisão de lotes. Então, tem que se atentar muito a isso. Quantas nascentes tem? Porque dependendo, se for um rio, tem um número X de metros quadrados, de metros que a gente vai ter que deixar de recuo. Né? Depende do tamanho do rio. E tem muitos outros fatores, né, que influenciam. A legislação local, tem, né, o próprio zoneamento daquela deu uma travada aí, né? O próprio zoneamento deu uma travada. Acho que vocês estavam me ouvindo? O próprio zoneamento, né, Eliseu? Não sei se vocês dão uma olhada na parte técnica também, em relação. Tá falhando aqui para mim. Em relação ao zoneamento das áreas, né? Que tem locais que a gente gostaria de parcelar. Oi? Deu uma. Tu tá conseguindo me ouvir aí? Tá conseguindo me ouvir? eu tô Eu não ouvindo. tô conseguindo. Tá um Eu não delayzinho. tô conseguindo. Então, eu tava falando sobre o zoneamento. Que eu checo por cima o zoneamento da área para ver o que, né? Tirar uma viabilidade daquela área para ver se realmente a gente pode construir aquilo ali, né? Porque eu, por exemplo, que trabalho com loteamentos, condomínio de lotes,
Muitas vezes a gente idealiza, por exemplo, um tamanho de lote e a gente verifica que a conta não fecha, porque o zoneamento da cidade não permite que a gente faça o lote daquele tamanho. Né? Sim. Chega... Uma coisa legal que eu queria comentar, Lidiane, assim, em relação a falar, entregar o que eu falei lá nos grupos, né? Em relação a custo zero, né? A risco zero, né? Porque o terreneiro, o proprietário, ele tem uma ideia de que o fundo tem 100 milhões, fez uma captação de 100 milhões. E ele tem a ideia que o fundo vai chegar lá e vai pagar à vista o terreno dele. Então, qual é a metodologia? Por que, que o cotista está correndo um risco muito baixo em investir num fundo imobiliário de desenvolvimento? Porque o fundo ele só vai começar a pagar o terreno em permuta física ou financeira. Muitas vezes ele não faz aquisição, só se o negócio for muito bom para fazer aquisição, quando avançar, quando superar as resolutivas de aprovação de projeto. Então, ele envolve o proprietário no risco inicial, porque ele não tem interesse em comprar terrenos para especulação imobiliária. Ah, vou comprar esse terreno que vai valorizar. Não. O interesse dele é comprar o terreno para que... comprar o terreno para incorporar, para poder fazer o loteamento, para poder fazer o condomínio. Então, ele segura o proprietário ali. Pô, quem tem área aqui já está ficando bravo já. Cara, não tem área para esses caras, não. Esses caras são muito folgados. Então, o dinheiro que o cotista colocou lá suado só vai ir para a aquisição do terreno depois que o projeto for aprovado na prefeitura. Porque o fundo não vai correr o risco de fazer a aquisição de um terreno e depois não conseguir fazer a incorporação, não vai, ou conseguir fazer o condomínio de lotes. E como que é pago isso? Né? Essa é a grande dificuldade. O negócio é difícil mesmo para o corretor. O cara que não recebe 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ele merece. Deus parabéns para ele. É pago com permuta. Né? Permuta física, que é, você quer 10 milhões. Então a gente tem X lotes de 100 mil, você vai ficar aqui com 100 lotes. Né? E ou você deixa a gente vender os lotes para você, aqui na nossa... com quem vai fazer a comercialização do condomínio, ou você vende por sua conta, ou se você quiser ficar com todos eles, enfim, você faz o que você quiser. E a permuta financeira, o fundo assume a venda de todos os lotes, a venda de todas as casas e vai pagando o terreneiro à medida que o dinheiro vai entrando no parcelamento que foi feito para os compradores, né? Então, qual que é o risco de você investir num fundo que paga quase 1% ao mês? É muito baixo, porque é feita toda uma análise, toda uma diligência jurídica para entender se tem algum imbróglio de financeiro, de dívida. O fundo somente vai comprar aquele terreno, só vai incorporar aquele terreno se ele tiver livre de qualquer ônus, e também ele só vai começar a pagar quando o negócio começar a andar. Né? E existe também uma pesquisa de demanda reprimida para ver se aquela região vai absorver as vendas daqueles lotes, a venda daquelas casas. Né? Então, imagina que você tem toda uma equipe gigantesca trabalhando para você, para que você tenha ali 0,8% ou 1% ao mês de rentabilidade do seu dinheiro. Então, vale muito a pena você participar de fundos imobiliários que tem toda essa governança, aí, todo esse cuidado. E a maioria aí que está na CVM, que está regulado pela CVM, que está aberto aí, dentro da Bolsa de Valores, tem esse cuidado, né, com o dinheiro do cotista. A ponta mais fraca nisso tudo é o intermediador, né, que tem que analisar diversos negócios para que um ali aconteça. Né? Eu falo que vai ter uma hora que um telefonema, um WhatsApp, um e-mail vai dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de comissão. Mas para isso tem que ter pelo menos 10 mil horas de prática aí, de carteira, para poder... a sorte tem que te achar trabalhando, né? Não tem jeito, né? Em todas as áreas é isso aí que acontece, né? A gente não planta o que não, né? A gente não colhe o que não planta, né, Eliseu? Não tem como, Outra coisa interessante de se falar, estou falando aqui, você vai me corta aí, o pessoal queira tirar dúvidas, não sei se o Ricardo ou o João quer entrar também aí para bater um papo com a gente, e só pedir aí que a gente coloca vocês aí. Matheus Hector, grande amigo também,
entrando aí, foi candidato Oi, a vereador. Matheus, tudo bem? A gente estava junto no Coplan, Matheus. Eu conheci o Matheus no Coplan uns meses atrás. Sério? Que legal. Foi lá palestrar, deu um show lá pra gente de urbanismo. Porra, ele manja muito, né? E uma coisa que também viabiliza os negócios, né? Áreas muito grandes, porque, resumidamente, sempre protegendo o cotista, sempre protegendo o negócio. O fundo não vai querer colocar todos os ovos numa cesta só. A gente tem uma área que é muito conhecida na Zona Leste, no Tatuapé, que é uma área muito valiosa, inclusive é uma área da família Maluf. Uma área que vale, só a área vale quase R$ 1 bi. Então imagina para um fundo imobilizar um VGV de 6 bi, um negócio absurdo, bizarro. Ele prefere muito mais pulverizar do que centralizar, né? Uma premissa aí do mundo dos investimentos, né? Você não vai colocar todos os ovos numa cesta só. Então, ao invés de um fundo de desenvolvimento fazer um negócio de 1 bi, ele prefere fazer 10 negócios de 100 milhões, né? Porque faz muito mais sentido, você pulveriza o teu risco em relação às vendas, em relação à liquidez. Então, às vezes, o cara tem uma área lá de X milhões de metros quadrados. Cara, é um negócio que às vezes tem que fazer por etapa, né? E aí entra a doideira do proprietário. Não, eu só vendo se for tudo. Então, é difícil você convencer, às vezes, uma pessoa de 60 anos ou 3 irmãos. Esses dias eu tive... São pessoas que acabam virando amigo. Cara, a gente não vai dar negócio. Vamos ser amigo, que é a melhor coisa a se fazer, né? Porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. E, por outro lado, alguns negócios que a gente já fez aqui, que aconteceu, foram pessoas que se conscientizaram que para dar negócio elas teriam que entrar no formato, né? Não é que está colocando preço no negócio, no imóvel deles, mas cara, realmente para fazer sentido vou ter que abrir mão do valor que eu imaginava, né? A gente teve uma mudança recente no plano diretor agora da cidade de São Paulo, nós vamos ter uma nova agora, e é nessa hora aí que o banco imobiliário ali, as peças do tabuleiro, elas mexem de uma maneira assim significativa, né? Hoje a gente tem, né, não sei como é que é o zoneamento aí do sul, mas aqui em São Paulo os terrenos mais valiosos é o zoneamento ZEU, né? Que você pode construir 4 vezes até 6 vezes, né? Então, o cara tem lá um terreno maravilhoso, mas tem uma dificuldade ali que o plano diretor e o zoneamento não permite ele ter um máximo potencial de aproveitamento. Então, meio que um trabalho de você evangelizar esses proprietários, né? Pegar o cara pela mão, mostrar um pouco de zoneamento, de plano diretor, para ele entender de fato quanto vale o ativo que ele tem, né? Você quer falar alguma coisa sobre a sua experiência aí, de aprovações? O que você pode contribuir? Então, eu tô aprendendo aqui com você sobre, sobre a questão dos fundos, né? Até como a gente tinha conversado, tenho pouca experiência com fundos imobiliários, né? Já participei de algumas negociações, mas normalmente loteadoras e donos de área, mas eu lido muito com donos de áreas, né? Até quando eu trato com um projeto, às vezes, de parceria, né? Que é muito comum aqui, a questão da parceria, né? Com o dono da área loteadora, dono da área investidor, onde a gente realmente tem que explicar detalhadamente o quanto vale a área dele, porque eu sempre uso essa frase: a tua área vale o que a gente consegue construir nela, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, o proprietário superestima o valor, porque às vezes é uma área que vem de família, né? Passou muitas gerações, então é um valor sentimental até. E trazer essa cultura, como você falou, explicar, né, a questão do zoneamento, a questão das restrições, a questão do que realmente vai ser ganho, né, a questão da continha ali, né, para ele conseguir entender que não é bem isso, porque tem muitos donos de áreas também que chegam com a área inteira e falam: a gente quer fazer um loteamento aqui. Eles mesmos dividem a área total em lotes. É isso aqui, ó, esse é o desenho. Mas aí vem a questão de explicar, né? Não, a gente não pode fazer assim, porque se é um loteamento, por exemplo, a gente tem as áreas institucionais, tem a área de arruamento, não tem como dividir a área total em lotes. E trazer uma da...
aproveitamento, né? Que o máximo que você conseguiu de aproveitamento aí, em média, é de 60%, 65% de aproveitamento. Normalmente a gente faz uma conta muito pessimista, tipo, pessimista de 50%. É que depende muito da região. O Rômulo, não sei se o Rômulo tá aí ainda, ele fala, nossa, quando chega a 50% aproveitamento aqui em Florianópolis, né, Lá Biguaçu, show. Não sei se ele tá aqui para confirmar, ele que me falou isso. Aqui eu já consegui aproveitamento de 65%. Né? E para nós é um aproveitamento muito grande de uma área, 65%. Né, tirando as restrições. E a maioria das áreas grandes tem restrições ambientais, né? É difícil pegar uma área grande sem nenhuma, zero restrição. O o pega... Rômulo está aqui. Fala aí, Rômulo, né? Sobre aproveitamento da área. Isso é algo que tu vai aprendendo com a experiência, né? Passei por tantos empreendimentos, a média de aproveitamento é esse. Né? Cada um tem a sua continha ali, seu jeito de fazer a continha. E é uma das coisas que a gente tem que passar. Um dos motivos de eu estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo live, de me expor, é querer mesmo contribuir com as pessoas para que elas entendam o que de fato acontece, o que de fato a gente passa, né, para a gente conseguir chegar na continha, o que de fato a gente precisa entender do que dá para fazer na área, do que não dá, porque se a maioria das pessoas souberem fazer certo, né, a gente consegue contribuir, porque a gente está falando de empreendimentos que é uma contribuição, às vezes, para a cidade. Às vezes, o empreendimento muda o entorno de uma cidade. Então, é uma responsabilidade social muito grande. Eu tenho isso como algo que realmente me traz felicidade no meu trabalho. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, porque eu sei a quantidade de vidas que eu impacto em um empreendimento, né? Então, mais ou menos isso aí. Existe a função social, todos os negócios têm uma função social, né? Meu sócio fala muito isso, ele fala, cara, não adianta você sair enfeiando a cidade, né? E a legislação, ela é realmente para proteger a comunidade local, né? Você tem lá a área permeável, você tem a área de proteção ambiental, não faz sentido, né? Existem todas as regras aí, a gente pode fazer uma outra live só falando de ambiental para ver como que o negócio é organizado, né? Se for realmente feito da maneira correta. A gente fez aí um trabalho num loteamento em Jacareí, que em relação à largura do manancial que tinha lá, do rio praticamente, né? O recuo que ele perdeu da área dele, de extensão de toda a área, foi de 100 metros. Então, imagina você perder do seu terreno, de fora a fora, 100 metros, porque a legislação ambiental fala que você só pode construir a partir de 100 metros do leito do rio. É algo realmente que a gente tem que... Pô, ali tem tucano, tem macaco, você não pode construir na beira do rio ali e aproveitar o máximo do terreno, ferir ali a questão ambiental e fazer a coisa no máximo lucro possível, sem pensar nos aspectos da cidade, da comunidade local, né? E importante também entender, né, que aí a gente tem outros temas, né, que a gente pode até convidar a Charlene, que é a questão que a gente vê que as pessoas sofrem muito, que é a questão do inventário, né? Já pensar em fazer alguma coisa em vida para não ter esse imbróglio depois. A gente vê isso muito acontecer. É difícil pegar uma área sem nenhuma questão jurídica para corrigir. O Rômulo falou aqui, verdade, aproveitamento de 60% em uma área, o caso com a área. Concordo com o Rômulo. Para nós aqui, acima de 50% já é muito bom. Eu não sei como é que é a realidade de vocês aí. Esse loteamento que eu tô falando em Jacareí, a gente até mandou pro pessoal do TG, né? E eles falaram, pô, 300 lotes, né? Pra gente não vai fazer sentido porque é muito pequeno. E é um grande amigo nosso lá, um francês, um amigo nosso, que estava tocando sozinho o empreendimento. Mas na hora de realmente levar o projeto legal para a prefeitura entendeu que a área dele, né, você vê como tem tantos detalhes, né, a questão imobiliária, né? A área dele, para liberar o loteamento, ele teria que fazer uma servidão, né? Ele teria que ligar, ter a oportunidade de ligar um bairro ao outro. Ele não poderia fazer o condomínio em função, porque ali tem a Via Dutra, né? Que é a
rodovia que passa próximo do condomínio dele, e a prefeitura entendeu que ele teria que passar uma rua dentro do condomínio para que um bairro pudesse ter acesso a outro bairro, passando por dentro do condomínio dele. Dividiram daí o condomínio, o não, foi uma rua lateral, que ele teve que doar para a prefeitura essa rua lateral, né? Foi uma doação que ele teve que fazer para a prefeitura, e nessa doação ele teve que assumir os custos de pavimentação e infraestrutura. Então, só para você ter uma ideia, às vezes o cara compra uma área sem fazer estudo, sem um profissional auxiliando, ele acaba comprando um problema. Porque só para você ter uma ideia, claro que fez sentido, ele deu sorte que fez sentido, a área já era da família, fez sentido a viabilidade e esse custo vai, no final, ele vai ter um êxito. Aqui é muito comum a gente fazer isso. Que vai cobrir esses custos, mas só para fazer essa avenida, né, que ele bancou calçada, pavimentação, terraplanagem e captação de águas pluviais, ele gastou R$ 1,5 milhão. Só na entrada. Não tinha feito nada de portaria, nem mexeu no condomínio. Só a doação para a prefeitura custou R$ 1,5 milhão. Então, a importância de o cotista valorizar todo esse time, né, que o fundo imobiliário tem, uma equipe gigantesca. Eu falo às vezes com o fundo, converso com 3, 4 pessoas que fazem análise. Mas os caras estão analisando 100 terrenos no mês. Eu sou lá uma formiguinha mandando oportunidade para eles, né? E além disso, aí vem para um outro comitê, que é outro comitê que vai olhar arquitetura. Um outro comitê que é a parte jurídica, que vai olhar a parte legal realmente do terreno, certidão vintenária, toda a parte de due diligence. Depois de tudo isso, você tem uma galera trabalhando para você de graça. Às vezes o cara acha que está pagando lá zero alguma coisa de taxa de administração, está pagando caro. Não está, né? Se no final da ponta ele está sendo lá com 0,8%, com 1%, com a Selic que a gente tem hoje aí, e com a inflação que a gente tem, enfim, faz ainda muito sentido, né? Vou falar uma besteira aqui, né? Hoje eu até concentraria em alguns fundos que eu conheço, os bastidores do desenvolvimento imobiliário, porque eu acredito muito no que os caras estão fazendo ali, né? Só vão colocar negócio no pipeline e ir em frente realmente negócios que parem em pé. Então faz muito sentido, né? Depois não é uma indicação, né, de investimentos, mas um fundo que eu conheço bastante e que performam dessa forma é o TIGAR 11, TGAR11, depois dá uma pesquisada lá no Status Invest. É muito legal você pegar um relatório gerencial e aí você vê lá todos os loteamentos que o fundo está envolvido, né? Então, os indexadores, a correção que o fundo vai ter, como que foi a aquisição, a questão da... Aqui, ó. A Michelle é minha amiga, dando parabéns aqui pra gente. A Mi trabalha com comércio exterior, tá aqui com a gente hoje. Fazem a base da construção com vocês, depois importam as máquinas e suprimentos comigo. Opa, deu uma falhadinha aí. Deu uma falhada aqui. Então, assim, faz todo o sentido, né? Porque o que eu falo para um cara que investe em fundo imobiliário, que já tem a mentalidade de longo prazo, tá? E precisa diversificar, né? Não dá para ter solagem, não dá para ter só fundo de papel que emite CRI. Depois a gente pode falar disso também, um outro tema, né? Certificado de recebível imobiliário, né? Que a gente teve aí no primeiro trimestre de 2021 15 bilhões, né, de captação de fundos imobiliários, né, que foi para shopping, foi para desenvolvimento. O Rômulo fez uma pergunta para ti, Eliseu. Qual o tempo de aprovação aí na sua cidade? Isso aí dar essa resposta é a mesma coisa que falar quanto tempo a pessoa vai ficar casada. Tá dando uma falhadinha aí. Né? É difícil, né? Eu não ouvi o que você falou, deu uma falhada. Se puder repetir, por gentileza. Tá ouvindo aí? Tá dando uma falhada. Uma média. Travou.
Deixa eu ver, agora acho que tá voltando. Deixa eu ver, agora acho que voltou. Voltei. Vamos lá. Dá para falar agora, né? Voltou. Uma média, tu não tem uma média para passar pra gente, Eliseu? Assim, mais Uma ou média menos. em São Paulo hoje. O cara começou agora. O negócio está redondo. Vamos lá. Vamos levar o projeto legal na prefeitura. Em função da pandemia, né, que tiver um empilhamento muito grande de projetos, pode considerar um ano para você aprovar um projeto na prefeitura hoje. Esse é a grande pedra no sapato. E Mas o tudo aprovado, a questão ambiental, Sim, se eu questão estou falando de um projeto legal urbanística. na prefeitura e recebendo os comuniques para poder liberar ali e o cara tem o Lá e R. licença de instalação, né? Ou alvará, no caso de condomínio, né? Isso. Até que um ano é razoável. Sim, você achou que é pouco? É bom, um ano é bom, comparado a a outros lugares. O que mais? O Romulo estava contando de um empreendimento dele em Florianópolis, 7 anos. Ô, louco. Então, Tem alguma coisa lugares de... que é bem complicado, é uma outra realidade. Infelizmente, a gente não quer nem entrar nesse aspecto, mas a gente ainda tem uma cultura em muitas prefeituras de criar dificuldade para vender facilidade, né? Então, vamos falar em linhas gerais que ainda existe isso, né? O ano passado a gente passou por isso com um projeto muito grande e a empreendedora acabou desistindo do projeto. Para você ter uma noção, ela comprou um prédio de 40 milhões de reais, ia investir mais 50 milhões no desenvolvimento e ela não é brasileira, ela acabou falando, meu, não vou me envolver com isso, eu vou desistir. Então, a gente ainda tem um poder público que deveria fazer a máquina girar, né? É um outro tema para outra live. A gente Muitas vezes, comentou um pouquinho sobre isso, que esse é um dos nossos sim, maiores problemas, Eliseu. A gente que trabalha nessa ponta das aprovações, da parte técnica, do ponta a ponta mesmo, né? O timing de aprovação. E a gente discutiu, a gente até falou, e eu vou implementar, a gente vai implementar isso, era criar um grupo de loteadores, de pessoas, empreendedores da área, para a gente, né, se juntar e, quem sabe, criar novas legislações para apoiar a gente nas tomadas de decisões, porque tem N fatores que fazem isso. Tem essa questão de criar, né, impedimentos para ter a facilidade, tem a questão, às vezes, do poder, a Secretaria de Urbanismo, né, não querer aprovar e segurar o teu projeto porque tem preocupação com algum pedido do MP depois e eles ficam com essa responsabilidade. Né? Tem N coisas. O ambiental também, às vezes, bate de frente com o urbanismo e aí as coisas, né, as aprovações estendem, né? Ficam um long time. Aí, e isso é uma coisa que a gente sofre, né? Que a gente sabe que tempo é dinheiro, né? E as coisas paradas, né? Enquanto não sai a licença de instalação, né? Ou alvará de construção, fica aquele friozinho na barriga, né? Será que vai dar certo? Será que não? Né? O fundo imobiliário, por exemplo, que, né, só paga o dono da área quando tem as licenças, né? sim. Quando tem as aprovações. Mas quando o empreendedor entra no risco, né, ele que investe, ou compra a área, né, ou o empreendedor compra a área, mesmo compra, tem empreendedores e loteadores que compram a área, né? E daí aí batem, às vezes, de frente com uma não aprovação. Por isso que eu sempre falo, né, para empreendedores, façam viabilidade, né? Tu investir no fundo imobiliário que vai fazer tudo isso para você é uma coisa. Agora, você querer empreender sem ter essas análises, né? Você mesmo contratar profissionais que façam, é um risco muito grande. Então, vale mais a pena investir no fundo imobiliário do que vale mais a pena, na minha opinião, investir no fundo imobiliário do que fazer um empreendimento às cegas, né? Sem Sem dúvidas. nada de estudo. Bom, gente, eu vou ter que. Agora, meu horário já meio que estourou. A gente conversa. Existe uma infinidade de assuntos. Se a gente entrar na parte de legislação, de ambiental, é legal, né? Você começa a entender que existe toda uma estrutura, uma lógica para a cidade funcionar, né? A gente tem aí vários cases no mundo
que de plano diretor, por exemplo, que na Espanha, né, em Barcelona. Você que é investidor pessoa física, que investe em fundo imobiliário, que quer investir em fundo imobiliário, e quer entender mais sobre o mercado imobiliário, quanto mais você entende disso, mais você se apaixona, né? Você vê que tem toda uma estrutura. A parte feia do nosso país é realmente essa questão morosa na aprovação de projetos e a questão de legislação, né? E que ainda existe um certo conflito de interesses, né? E é triste porque barra o desenvolvimento do nosso país, porque o que faz quem faz pagar a conta é a iniciativa privada, né? Você imagina um empreendimento de 50 milhões, quantos empregos vão gerar, pessoas que têm dinheiro lá parado na poupança que vai poder investir no fundo imobiliário para bancar aquele negócio, né? E o desenvolvimento, eu gosto muito de desenvolvimento imobiliário, porque é o que realmente faz a nossa economia ganhar força, que faz a gente produzir riqueza, né? Vem de cimento, vem de ferro, é commodity, gente trabalhando. Depois esse empreendimento vai ter gente que tem que trabalhar lá para cuidar, fazer gerenciamento, administração, enfim. E quantas áreas tem nesse Brasilzão aí para a gente poder respeitar a questão ambiental e gerar aí novas moradias, né? Porque o déficit de moradia no nosso país é absurdo, é gigantesco, né? A gente não vai dar conta nunca do déficit de moradia. Você tem uma noção aí, o plano da MRV para esse ano é lançar 2,4 bilhões de VGV. Então, se pegar a MRV e a Tenda, que são as maiores hoje construtoras do país, Minha Casa Minha Vida, os caras não dão conta. A Tenda, a gente é credenciado na Tenda, né? A gente tem uma empresa de vendas aí que vende os produtos da Tenda também, é um outro braço aqui da empresa. A Tenda, só o mês passado, vendeu 948 unidades Minha Casa Minha Vida, em São Paulo. Então, assim, a gente precisa muito de pessoas que se interessem pelo tema, de que se interessem pela cidade, pelo bairro, para que a gente possa contribuir com o nosso país aí, de alguma forma, né? O tema verdade, eu ver se o pessoal falou. João dando boa noite, a Carla, a Michelle, é verdade, burocracia que está inclusa no custo do Brasil, verdade, amiga. A Michelle falou um tema interessante, só para concluir aqui, para a gente finalizar, né? Só para você ter uma noção, uma coisa triste que acontece. A maioria, se não todos os fundos imobiliários, o pessoal, os cariocas, eu falei isso para a Charlene, ela ficou brava. Né? O pessoal do Rio vai ficar bravo, né? Por questões de corrupção, literalmente, vamos falar de corrupção, não é nem burocracia, já é corrupção que rola no Brasil todo, mas principalmente alguns estados ficaram marcados por manchados, né, com essa questão da corrupção. Tem fundo, né, em função de governança e tal, que não analisa mais terreno no Rio de Janeiro. Então... não sabia dessa... cara, me manda tudo. Me manda Nordeste, Maranhão, São Paulo, Bahia, mas menos Rio. Nem vou perder meu tempo. Porque sabe que quando chegar na cara do gol, vai ter que ter algum tipo de propina, né, para poder ter aprovação. Então, algumas empresas que são muito sérias, que tem a questão da governança e corporativa, não estão nem analisando mais terreno no Rio de Janeiro. Então, é algo muito sério, né, que a gente tem que combater como sociedade civil, ter essa percepção, né, porque gera... É como se você estivesse barrando o desenvolvimento na sua cidade, né? A gente vai entrar no tema de política aqui, nossa, né? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. A Michelle Exata Petrobras puxou a fila, mas vamos melhorar. Aos poucos as coisas estão mudando por aqui. Eu acho que nessa questão das crises, até do coronavírus, eu acho que, né, não que houve uma super revolução na questão da corrupção, mas eu acho que muito do que estava alguns anos atrás, muita coisa mudou, na minha opinião pessoal. Lidiane, meu TCC é sobre a morosidade da transformação de solo rural e urbano. Vou apresentar logo em maio. Parabéns, João, pelo tema. Show!
né? Muito Quanto bom. mais pessoas demonstrando, né, e pesquisando também, mostrando onde que está o problema, porque às vezes a gente tem medo de expor o problema, né, Eliseu, na minha opinião.